Olá pessoal, o Jonathan aqui. No vídeo de hoje eu vou estar falando como que eu saí de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 8.000, tendo apenas 24 anos, e esse trajeto demorou menos de 3 anos. Então, antes eu vou estar explicando quem sou eu, de onde eu vim, para vocês entenderem que isso é uma coisa possível para todo mundo, independente de condições financeiras, de inteligência e de idade. Qualquer pessoa que está assistindo aqui consegue aplicar esses passos ou passos parecidos, dependendo do que gosta de fazer, dependendo em que momento da vida está. Então, vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou o Jonathan, eu tenho 24 anos e eu estudei TI. E eu moro na cidade de São Paulo. Então, eu vim da periferia de São Paulo, então estou muito afastado do centro de São Paulo. Eu moro na Zona Leste e moro em uma rua de uma comunidade com várias pessoas também de baixa renda. Então, eu, como todos os meus vizinhos, somos todos de baixa renda. E eu, por ser de baixa renda, nunca estudei em uma escola particular. Eu sempre estudei em escola pública. Aqui, sobre a minha trajetória acadêmica. Eu, como falei, sempre estudei em escola pública. Nunca tive, meus pais nunca tiveram condições de pagar um colégio particular para mim. Então, eu durante o ensino médio, mais ou menos 13 anos, comecei a estudar em duas escolas. Porque nessa época eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, o que eu queria ser. Então, eu fui buscar minha mãe, né, incentivando a eu tentar decidir o que eu ia fazer. Eu me inscrevi nesse curso de informática. Então eu saía do colégio mais ou menos meio-dia e ia andando para esse curso de informática, que era um curso do governo, que não precisava pagar nada. E eu andava mais ou menos 3 quilômetros, que isso dava mais ou menos 40 minutos de caminhada. E esse curso durava 6 meses, e após ele eu entrei nesse de ADM, tentando buscar algo que eu gostasse de fazer. Eu sempre gostei de um pouco de exatas, sempre gostei de computador, então foi por isso que eu escolhi esses cursos para estar fazendo. E mais ou menos do 14 por 15 anos eu entrei em eletrônica, na ETEC. E essa ETEC ficava bem distante da minha casa. Ficava no Ipiranga e eu era da zona leste de São Paulo. Então isso dava um trajeto de 2 horas e meia de ônibus e metrô, e trem, né? Pegava um ônibus, um trem. Esse trem eu fazia, eu trocava para outro trem lá no Brás, e depois desse outro trem eu trocava para o metrô e ainda pegava mais um ônibus para chegar até o curso. Então eu fazia várias baldeações nesse trajeto. E após eu saía mais ou menos 8 horas de casa para estar chegando lá por volta de meio-dia. Aí eu estudava até às 6 horas e meia na ETEC e ia direto pro colégio à noite, mais 2 horas voltando, que esse colégio era o público que ficava perto de casa. Então, nesse período, eu apenas tomava café 8 horas da manhã e depois eu ia comer de novo só 11 horas da noite, que é quando eu chegava, porque nessa época meus pais não tinham condições de pagar lanche para mim todo dia lá na ETEC, né? E por conta assim do tempo, quando eu tentei levar lanche de casa, ele estragava, então não tinha muito o que fazer. E então eu só comia nesses dois horários, então era muito puxado nesse tempo, né? E foi um tempo bem difícil, mas deu tudo certo e eu vim estar me formando lá nesse curso. E nesse curso eu descobri a programação, que é uma coisa que eu gostei bastante. De início eu não gostava, mas conforme eu fui tendo essa porque é uma programação muito complicada em eletrônica, né? Então, conforme eu fui estudando outros tipos de programação, como desenvolvimento web, eu comecei gostando, então fui procurar uma faculdade disso. Então, eu entrei na faculdade de TI pela FATEC, que aí também é do governo, então eu não podia pagar uma faculdade, então eu optei por isso, porque era o único meio que eu tinha para estar fazendo isso, né? Não teria como pagar uma faculdade sem condições. Então aqui eu vou estar falando a parte que vocês devem estar esperando, que é o meu salário conforme ele aumentou e as escolhas que eu fui fazendo. Então, mais ou menos em 2019, eu arrumei um estágio de 2019 até 2020.
no final de 2020, em novembro. Nesse estágio eu ganhava esses R$ 500 aqui. Esses R$ 500 em 2019 não era nada, né? Já era pouquinho. Só que com o vale transporte que eu recebia, ficava um pouquinho mais. E eu tinha um passe livre por ser de baixa renda, então não pagava o transporte. Então, o meu dia durante o estágio era acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus, depois o trem, depois o metrô. Chegando no estágio, eu trabalhava até meio-dia, ia para a faculdade depois à tarde, que estudava até às 6h30 na faculdade. Por conta da minha faculdade ser de tarde, demorou um pouquinho para arrumar esse estágio. Foi após um ano de faculdade que eu consegui esse estágio. E eu precisei ficar nele durante um ano porque era um horário muito complicado de estar conseguindo. Então eu não tinha muita flexibilidade com o horário. Então eu tive que escolher esse estágio mesmo e ficar durante esse período. E durante esse período, o meu salário eu destinava 150 em casa para ajudar a pagar alguma conta. Como o meu salário era pouquinho, eu dava pouquinho em casa, não tinha muito o que fazer. E nessa época eu estava um pouco preocupado com o meu TCC, então eu sempre juntava o dinheiro sem pensar em estar investindo, né? Eu guardava mais dinheiro pensando que durante o meu TCC eu podia ter um gasto, porque no tempo da ETEC, meu TCC teve um gasto muito grande, então eu estava já juntando dinheiro para se precisasse gastar algum dinheiro no TCC. Então eu juntava R$ 200 e gastava mais ou menos cento e pouco comigo. E após esse um ano, né, terminou em novembro de 2020, quase um ano, né, de pandemia. Então meio que o estágio ficou home office, né, então não precisava mais estar indo presencial nele. Mais ou menos em março de 2020 entrou home office, então eu não precisava mais estar saindo de casa, mas eu precisava estar fazendo aquele trabalho em casa mesmo. E após isso eu consegui um serviço. Eu parei o estágio em novembro e em março de 2021 eu consegui o meu primeiro emprego, que foi como trainee, né? E eu ganhava um salário de mais ou menos 1.800 e eu fiquei nesse serviço por 6 meses, porque após ele tinha uma proposta meio, a empresa em si, né, não tinha uma proposta de crescimento. Então tinha pessoas lá que estavam 3, 4 anos que não estavam crescendo na carreira. Então isso foi a porta inicial que eu tive nessa empresa. Foi bom o tempo, que eu aprendi bastante lá, só que não era uma empresa para você ficar muitos anos, né? Então eu recebi essa proposta dessa empresa para ser júnior, aí já é um pouquinho de evolução. Eu aceitei, era uma tecnologia que eu não sabia mexer, então eu aceitei, já peguei um curso para estar fazendo, para estar estudando, para estar aprendendo. Então eu tive mais ou menos 2 semanas de desligamento de uma para estar entrando nessa. Então foi o tempo que eu fiz alguns cursos e já entrei sabendo fazer mais ou menos o serviço, né? Sempre tive bastante facilidade de aprender a coisa de computação, né? Então nunca tive muita dificuldade de estar aprendendo isso. E eu fiquei uns 10 meses nessa empresa e então recebi uma proposta de sênior para outra empresa. Aí esse salário já aumentou, já foi para 8 mil. E aí eu estou no cargo de sênior já faz mais ou menos 14 meses. Então, nesse período aqui, eu investia mais ou menos 1.800, porque o restante eu destinava para estar ajudando em casa. E aqui eu estou investindo cerca de 4 mil, porque eu também estou ajudando aqui em casa, tenho meus gastos, tenho minhas coisas. Então eu faço mais ou menos esse investimento. Essas escolhas que eu estou fazendo, né? Que eu troquei de emprego muito altos, foi para não só por conta do salário, foi por conta também das propostas que as empresas iam me fazendo. Essa primeira eu não tinha possibilidade de crescimento, então eu fiquei só o tempo necessário mesmo nela. Essa aqui eu já gostava bastante do ambiente, só que tanto por conta de crescimento, por conta do salário ser abaixo do mercado, e por conta de eu estar fazendo serviço repetitivo por muito tempo. Então eu optei por estar trocando para virar sênior. Uma proposta que eu recebi muito boa, de uma empresa boa, uma empresa muito grande aqui no Brasil. Então para mim faria mais sentido estar nessa empresa aqui.
Então aqui, quando que eu comecei a investir? Eu comecei fazendo a minha reserva de emergência, que durou mais ou menos 2 anos e meio. Foi na época de estágio, então foi um ano de estágio juntando R$ 200. Após isso, eu comecei juntando um pouco mais quando eu fui para o meu emprego fixo. E depois, quando eu virei júnior com um salário de 13 mil, eu terminei de fazer essa reserva de emergência. Essa reserva de emergência eu calculei para ter mais ou menos 6 meses do meu gasto. Aqui, mais ou menos em 2019, eu comecei a estudar sobre investimento. Aí eu já comecei a ver muita coisa. Durante a pandemia, eu estava estudando sobre investimento durante a pandemia e deu aquela queda na bolsa. Então eu já estava mais prevendo que eu não poderia pegar o meu dinheiro de investimento, tipo um dinheiro que eu comprei em fundo imobiliário, tá vendendo para se caso o carro quebrasse, para se caso eu ficasse desempregado, qualquer coisa, para não mexer naquele dinheiro. Então eu juntei mais ou menos esse valor. Por ser um valor alto, demorou mais ou menos esse tempo, mas era o valor que eu me sentia mais seguro de após isso começar a investir. Então meus aportes no inicial para estar nessa reserva de emergência era de R$ 200. E após eu fui virando júnior, fui virando sênior, meu aporte agora hoje está em 4 mil. E para vocês terem alguma ideia, né, sobre algum conselho ou incentivo, todo mundo está à minha volta a fazer faculdade, não importa onde, quais são as condições, não importa seus estudos, não importa sua idade. Eu sempre vim de escola pública, então não tinha como pagar uma faculdade particular, então eu estudei para estar passando na pública. E eu incentivo todo mundo a isso, porque dá pra você entrar na área de TI sem faculdade? Dá. Só que você vai competir com muita gente que tem faculdade. Então você acaba perdendo por conta de alguém que tem faculdade, mesmo você até sabendo mais que ela. E também a parte de escolhas, né? De não ficar preso numa empresa, porque eu tenho amigos que ficou nessa empresa aqui e tá lá até hoje, nunca saiu dela. E o salário deve estar no máximo 2.500 se for ver, porque muitos deles não tinham nem virado júnior após tantos anos de empresa, né? Então eu em pouco tempo fui para esse salário aqui porque eu arriscava muito, né? A empresa me oferecia para mexer com uma tecnologia que eu não sabia aqui. Eu estudava tecnologia e tentava me empenhar o máximo possível para estar conseguindo. Então, por mais que eu tenha visto da periferia de São Paulo, sem condições, sem educação, mas com o incentivo dos meus pais de sempre estar estudando, de sempre estar realmente buscando o melhor, porque se eu for ver aqui a quantidade de cursos que eu tenho, de certificados, deve dar mais ou menos uns 30 cursos, e eu ainda faço curso o tempo todo, então é muito questão de estar se esforçando para estar crescendo nessa área. E como você pode ver, o meu patrimônio vai acompanhando isso, está sempre crescendo exponencialmente. E se Deus quiser, até mais ou menos os meus 30, 35 anos, eu posso escolher o que fazer da minha vida, porque eu já estaria aposentado fazendo esses aportes que eu faço, né? Claro, se eu continuar empregado durante esse tempo, se tudo caminhar normal, né? Não vou nem falar caminhar do jeito que está, mas caminhar de um jeito normal. Porque eu não vou contar que eu vou ter esse salário para sempre. Pode ser que abaixe, pode ser que eu saia dessa empresa e arrume outro menor. Então, só digo que se continuar com essa tranquilidade que eu tô no momento, de estar trabalhando de casa, ter tempo de estudar, ter tempo de cuidar da minha saúde. Antigamente eu fazia 2 refeições no dia, hoje eu tô comendo normal, faço academia. Então todo esse conforto que eu tive foi por conta de estar estudando. Então eu vejo muita gente fazer curso sobre investimento, dar conselho, falar que não precisa de faculdade, que é bom empreender, mas eu não vivenciei isso, né? Eu vivenciei a parte de estudo, de esforço, e isso foi me trazendo os benefícios, o meu vale alimentação, por exemplo, é muito alto, eu não preciso gastar dinheiro com alimentação, o meu convênio é custeado pela empresa, não preciso gastar dinheiro com convênio. Então todas essas mordomias foi realmente a faculdade, os estudos e o esforço que me trouxe. Não foi esse negócio de largar a faculdade porque não precisa para ser um profissional de TI. Ou abrir uma empresa com 20 anos porque vai ser sucesso. Não foi isso que me fez chegar até aqui. Então, eu incentivo todo mundo a estar estudando, por mais que eu seja novo, né? Então, nessa empresa eu fazia treinamento com alguns trainees. Então, eu ensinava pessoas com 17 anos, tudo. Então, sempre incentivei bastante a estudar, passava curso, avaliava eles. Então, eu sempre
gostei bastante de estudar e isso me trouxe benefícios e bastante frutos, né? Aquela história que você colhe o que plantou, né? Então o vídeo de hoje é isso. Aqui eu trouxe a minha trajetória e mostrar que isso é possível para todo mundo. Não tem por que você falar que isso não é possível para você. Com um pouco de esforço, tá estudando, talvez você não chegue ao salário nesse tempo de 3 anos, mas talvez você pode chegar mais. Eu já conheci pessoas que com um ano já virou sênior, com salário de 10 mil, em uma outra empresa que eu trabalhava. Então, é possível chegar até melhor do que eu nesse período. Só basta ter bastante esforço e estar buscando se aprimorar. Se você gostou, se vocês têm algum comentário para fazer, deixa o like, comente aqui e se inscreva no canal para estar ajudando. Até a próxima, pessoal.